programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre fotografia, arquitetura e decoração. Nossos convidados, Renata Guimarães, arquiteta, e André Melo, fotógrafo especializado em arquitetura. Obrigado pela presença. Obrigada a você pelo convite. Obrigado. Renata, arquitetura da cura. O que significa e quais são os seus conceitos? Então, a arquitetura da cura, ela está alinhada ao bem-estar. Então, um espaço, uma residência, um comércio, quanto melhor estiver trabalhado nas cores, na ambientação, melhor vai ser aquela sensação de você sentir bem. E isso é totalmente direcionado à cura, né? Porque ainda mais depois da pandemia, a gente pôde perceber que o melhor lugar para a gente ficar é na casa da gente. Então, quando a gente trata esse espaço, às vezes espaços escuros, às vezes espaços que têm uma energia pesada, então você passa a se sentir melhor. E isso aconteceu comigo, de eu trabalhar isso, de acordo com umas clientes que me deram determinados depoimentos, que moravam em residências, e depois que foi feito todo esse trabalho, a gente diz que não, a espiritualidade ou a energia hoje, que é muito usada, né? Então dá essa sensação realmente da cura e do bem-estar, que é totalmente ligado ao físico, né? Mental, espiritual e tudo. Isso envolve tudo, né? Por exemplo, uma iluminação, tem uma iluminação que ajuda ao bem-estar, a vegetação, que hoje fala, a parte do verde, né? As plantas de casa. Exato. Às vezes até um jogo de espelho, até às vezes uma cortina, às vezes um ambiente mais assim propício para isso, né? Tudo isso influencia nas cores, na iluminação, por exemplo. Aquela iluminação branca, fria, deixa todo mundo apático, abatido, com aquela cara de doente. Então, toda uma iluminação faz uma tremenda diferença. Que nem você falou, o verde, o paisagismo, as plantas, elas deixam o espaço agradável. Cores, tem cores que são tristes, cores que são pesadas, cores que são leves. Então, todo esse trabalho unido, né, é que leva a essa sensação do bem-estar. Muito bom, excelente. André, o que te levou a se especializar em fotografia de arquitetura, né, e design de interiores? E queria também saber há quantos anos você atua nesse segmento. Roberto, eu queria primeiro agradecer o convite de estar aqui no seu programa falando sobre fotografia. Aconteceu, foi meio que por acaso, né? Eu recebi um convite, na verdade, né? Eu sempre gostei de fotografia, desde a minha adolescência. Se você pegar os meus álbuns de fotografia dos meus amigos, tem poucas fotos minhas, porque era sempre eu que fotografava. Dá a máquina para ele, que ele fotografa bem. Então, a fotografia foi uma coisa que sempre teve na minha vida. E, por um acaso, eu recebi um convite. Em 2010, eu já tinha cursos de fotografia, mas fotografia não, especializado em arquitetura. Recebi um convite de uma loja de iluminação, que os donos são parentes da minha namorada, né? E eu conversando com eles, falando sobre fotografia, ele falou, poxa vida, a gente precisa fotografar nossos projetos. Você não quer fazer uma experiência, né? Fotografar pra gente? Falei, não, vamos embora, eu faço, né? Eu topo. Na época eu trabalhava como corretor de imóveis. Então eu tinha meus horários bem flexíveis, né? E aí comecei. E eu lembro como se fosse hoje, em 2010, já se vão 14 anos, né? Eles me
Me deram meu primeiro trabalho e falaram, olha, você vai numa loja de imóveis, que lá os projetos foram todos feitos por nós. Eu cheguei na loja de imóveis, tinham 18 ambientes para fotografar. Eu fiquei fotografando 2 dias, foi a paixão à primeira vista. Mas você fez algum curso especializado na Não, interiores naquele momento? Não, eu fiz curso de fotografia básico, depois eu me especializei, tentei me especializar em fotografia de jornalismo, mas não era muito minha praia. E aí surgiu esse convite. Eu nem conhecia direito a fotografia de arquitetura, então as coisas foram fluindo. Legal. E aí eu comecei a fotografar para eles, né, por muitos anos. Depois comecei a fotografar as mostras, né, que tinha Santos Arquidecor, tinha a Casa Cor, e as pessoas foram me conhecendo, e aí foram me contratando. E a coisa foi assim, fluindo naturalmente. Legal, eu vou dar um depoimento aqui, olha, não é fácil. Eu nem vou citar o exemplo de uma fotografia do interior com um apartamento decorado, mas, por exemplo, apartamento mesmo vazio, que não é para tirar foto, nem todo mundo tira foto, nem fotógrafo às vezes tira uma foto boa, de um apartamento que não tem nada, imagina com os detalhes, com a cor. Estou falando de apartamento para alugar, para vender, nossa, eu vejo cada foto que é impressionante. Sim, eu costumo dizer que assim, é difícil. É difícil, fotografia assim, é que nem médico, cada um tem a sua especialidade. Se você pegar um fotógrafo de casamento para fotografar interiores, não vai ficar bom. E se você pegar um fotógrafo de interiores, não vai ficar bom. Por quê? A gente desenvolve o olhar, que é fundamental no processo de criação da fotografia. Eu costumo dizer que assim, 60% é o olhar, 30% técnica e 10% é o equipamento. Então a pessoa pode ter o equipamento, o melhor equipamento do mundo, mas se ele não tiver o olhar desenvolvido para aquele tipo de fotografia, quem está atrás da câmera é que manda. Isso o aí. olhar é fundamental. E a diferença é enorme. Renata, do briefing até a entrega do projeto finalizado, como você trabalha a sua interação com o cliente? Como você costuma desenvolver esse processo todo de criação? É sempre de acordo com as necessidades do cliente? Você procura botar algum conceito seu, explicar como funciona? Por exemplo, até, a pergunta está longa, né? Por exemplo, quando um cliente quer uma coisa que isso você vê que não vai dar muito certo, qual é esse processo de convencimento, de conversa, apesar dele morar naquele ambiente, né? Como é que funciona? Bom, essa interação com o cliente, ela tem que ser muito próxima, né? E eu acredito que tenha que respeitar muito a característica, porque cada ser humano é único e cada residência, cada hábito familiar é também independente, não podemos generalizar. Então, nesse encontro, nessas primeiras reuniões, eu peço um briefing, né? E nesse briefing eu vou sentir o cliente, a característica. Geralmente eu até vou à casa do cliente ou mesmo à obra, eu vou sentir a personalidade do cliente para poder atingir aquele sonho. Eles sempre dão referências do que eles gostam, né? E com isso, quando o cliente fala assim, gente, a casa ficou do jeito que eu queria, pronto, aí eu digo que eu atingi meu objetivo. Porque o mais importante é o cliente sentir bem. Quando eu vejo uma coisa que não vai ficar legal, eu explico para o cliente, olha, você tem essa opção e essa, os prós e os contras. E aí, se o cliente realmente insistir naquilo, que nem você falou, é a casa dele, ele tem por direito, né? Mas a ideia sempre está direcionando, né, com esses anos todos de trabalho, a gente já tem aquela noção do que é legal, do que não é, e a nossa função é justamente essa, orientar o cliente. Aí, quando um cliente te contrata, ele já está esperando a sua experiência, a sua expertise, ele tem uma, como é que fala, uma sintonia contigo, senão Sim. ele não te contrataria. Então, fica bem mais fácil. Para ele te escolher, é porque ele gostou do seu trabalho. Sim. Aí isso ajuda um pouco. Né? Muito, muito. A sintonia é tudo para fluir, um trabalho super legal, sabe? Eu trabalho assim com muito amor, né, com muita dedicação. Então, aquele negócio, quando eu vou me dedicar, eu não vejo tempo, eu não vejo hora, eu faço com o coração. Então, quando a gente tem essa sintonia, tudo flui mais fácil, tudo flui melhor. E é uma integração que só vai dar bons resultados, tanto para o lado do projeto, quanto para a satisfação do cliente, né? Muito bom. A gente vai para o intervalo, logo a gente volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Constru Business. Hoje o assunto é fotografia, arquitetura e decoração.
Nossos convidados, Renata Guimarães, arquiteta, e André Melo, fotógrafo especializado em arquitetura. André, como você busca apurar o seu olhar em relação a projetos que você fotografa, visando captar a ideia e a concepção do arquiteto? Porque o arquiteto está lá, você falou, está atrás. Como é que você procura buscar essa sintonia, né, com o que o arquiteto pensa e com o que você pensa atrás da câmera? Foi muito boa a sua pergunta, viu, Roberto? Eu acho muito importante, sempre quando eu chego numa locação para fotografar, a primeira coisa que eu faço é circular pelo ambiente, né, para já ir identificando alguns ângulos, algumas coisas, né, que tem coisas que a gente precisa enxergar para poder dar ênfase na fotografia. E uma boa conversa com o profissional, junto nessa caminhada, o profissional conversando com a gente, explicando para a gente a concepção do projeto, é fundamental. Porque às vezes tem uma peça assinada, um quadro de um pintor renomado. Eu não sou arquiteto nem design de interiores, minha formação é fotografia, então eu não entendo. Então eu preciso desses conceitos, né, para valorizar a cena, para você poder compor uma foto satisfatória e que fique bonita, né? Então é fundamental essa conversa, essa preliminar com o profissional. E é lógico, você tira algumas centenas de fotos e são escolhidas algumas, que nem todas saem 100%. Sim, para você ter uma ideia, um apartamento de uns 100 metros quadrados, vai uns 2 dormitórios, eu tiro em média umas 100 fotos. Caramba, então bastante. É bastante foto, Aí né? escolhe as melhores ângulos. Escolhe as melhores para uma edição numa revista, para uma publicação, de 6 a 12 fotos é o suficiente. Mas eu prefiro pecar pelo excesso do que ficar faltando. Isso aí. Então, essa conversa com o profissional é primordial, é fundamental. Isso aí. Renata, com esse acesso hoje que as pessoas têm a programas de televisão, Decora, Irmãos à Obra, a internet hoje fornece milhares aí de opções para uma decoração, né? Como essa expectativa acaba sendo maior em função disso? Como funciona? As pessoas veem assim, olha, eu quero aquele apartamento que eu vi na televisão, eu quero esse projeto que está na revista, as pessoas acham que é fácil assim, que sai da noite para o dia. Isso ajuda ou atrapalha? Ou não interfere em nada? Não, eu acho que ajuda pelo lado do cliente se fortalecer naquilo que ele gosta, para ele conhecer o perfil dele, a linha que ele quer adotar, né? Agora, quanto ao projeto, eu acho que nem eu já comentei, cada um é único, né? Então, se falar, eu quero igual, não adianta, porque igual nunca vai ser, porque os espaços são diferentes, os clientes são diferentes, enfim, isso tudo forma um conceito totalmente personalizado para cada um, né? Onde entra o respeito e outra coisa, o tipo de vida que nem tem famílias que têm crianças, tem famílias que não têm, uns querem área gourmet, outros querem uma cozinha reservada por causa de fritura, então cada caso é um caso, mas eu acho interessante, eu acho muito produtivo, porque hoje tirou aquela coisa de que projetar é coisa para quem tem muito dinheiro. Não, os pequenos espaços é que fazem os grandes perfumes. Então, eu falo até aquela brincadeira, né? Que isso daí, hoje, um banheiro, você se preocupa, um lavabo, né? Então, não tem esse de grandes espaços, hoje é uma coisa que todo mundo está tendo acesso, então eu vejo isso como positivo. Eu ainda acredito que quanto menor o apartamento, mais necessário o arquiteto ainda. Eu trabalho nesse ramo há 40 anos e nunca me arrisquei a fazer nenhum, como é que fala, um apartamento pequeno, menor que um dormitório, que eles chamam de estúdio, sem o arquiteto. Então, sim. Eu sou... Porque na hora que você vai, um profissional, né? Na hora que você vai alinhar o mobiliário, você vai ver a localização de porta, elétrica, uma série de coisas para dar aquela circulação em pequenos espaços. E os móveis, né? Também. Bom, é bem complexo. Tem que contratar um arquiteto. Fica a dica aqui, né? É isso aí. André, iluminação é importantíssimo, né, na foto. Sim. Melhor horário para fotografar. Quais são os pontos que você julga mais importante para os bons resultados do seu trabalho? É lógico, uma decoração linda, isso é fundamental, senão não tem jeito, a foto pode ficar linda, mas a decoração vai estragar tudo, né? Sim, né, Renata, você como arquiteta, né? Sim, é fundamental. É fundamental uma boa produção, né, de arte, né? Uma boa decoração. O horário é muito relativo, depende do que você vai fotografar. A priori, em períodos da manhã bem cedo ou fim de tarde. Mas assim, a decoração é fundamental. O horário, a gente tem que estar sempre atento à posição do sol, né? Em relação ao imóvel que a gente vai fotografar.
por onde que o sol entra, se entra no período da manhã, se entra no período da tarde, porque essa luz, né, essa luz natural, ela é muito bonita, mas às vezes ela atrapalha um pouco. Né? Às vezes é melhor fechar a janela e você botar luz artificial. Sim, exatamente. E de repente, para fotografar uma piscina do empreendimento, aí seria com sol mais, uma área externa com sol. Aí talvez a posição do sol seja mais importante, porque senão você vai tirar uma foto contra a luz, aí estoura a foto. Sim, mesma coisa. A área de fora talvez seja mais importante ainda a fachada, uma piscina, um jardim. Você tem que estar atento a isso, a posição do sol, né? Porque às vezes atrapalha um pouco. Mas interiores também, às vezes a luz entra pela janela e acaba complicando um pouco, mas tudo tem uma solução, né? Na fotografia tudo tem uma solução. E eu gosto de fotografar muito no período da tarde. Então eu chego 2 horas na locação, eu pego a hora do sol forte e vou estendendo. Às vezes tem uma varanda para fotografar, eu deixo a varanda por último, porque daí eu pego aquele final de tarde, o entardecer, a blue hour que a gente chama, né? Que o céu fica bem azul, fica bem bonito. Tá ótimo. A gente vai para o intervalo logo. Então, só lembrando, quem precisar de fotografia, principalmente de interiores, tá aqui o André Mello, é o cara para vocês contratarem. Obrigado, muito Isso aí, obrigado. vamos para o intervalo, logo a gente volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre fotografia, arquitetura e decoração. Nossos convidados, Renata Guimarães, arquiteta, e André Mello, fotógrafo especializado em arquitetura. Renata, a região está cada vez mais bem servida de comércios e serviços nesse segmento Art Decor, né? Queria que você desse uma opinião sobre o trabalho desenvolvido pela Rede Conceito, esse fortalecimento, e se na verdade mesmo, né, a gente pode comprar tudo que uma obra precisa, que um apartamento, uma casa precisa aqui em Santos. Com certeza, Santos não deve nada para nenhum lugar, né? Nenhuma cidade, nem até mesmo para São Paulo. Hoje nós temos todos os produtos aqui na Baixada e essa parceria que a Rede Conceito tem com os profissionais, com as empresas, é benéfico para todos. Por quê? Porque lá nós conhecemos os produtos, eles fazem palestras, eles fazem eventos, nós vamos a feiras, nós conhecemos o que tem de lançamento e isso dá um respaldo muito forte para nós profissionais, porque a gente acaba conhecendo os proprietários, os funcionários, isso cria uma intimidade, dá segurança para o cliente, saber que a gente tem esse respaldo, então eu acho que isso é muito produtivo. Além de fortalecer o mercado da região, que é muito importante, né? André, eu já vou emendar 2 perguntas, que a gente tem mais 3, 4 minutos de programa. Quanto à evolução das máquinas fotográficas, das câmeras, não sei se fala máquinas fotográficas ainda, né? E da tecnologia disponível hoje, ajuda no seu trabalho? Ajuda bastante. E hoje está acontecendo um processo muito interessante, viu, Alberto? Porque a gente tem as câmeras DSLR, né? E hoje está vindo com força total as mirrorless, que é uma tecnologia nova. As DSLR funcionam da seguinte maneira. Ela tem um espelho interno que rebate a própria imagem da lente e vai para o sistema óptico da câmera. A mirrorless eliminou esse mecanismo. Então, legal. O que acontece? O equipamento está mais leve, o equipamento está mais rápido na focagem, né? E muito mais potente. É caro um equipamento desse? É caro. De qualidade, de ótima qualidade? Tipo caro. $10 mil? É caro. Tudo completo, todo equipamento com as lentes? Sim. Vai gastar aí, a princípio, isso daí, mais ou menos. Um top. Bem com as lentes, porque tem muita lente também, né? Muita lente e muita opção de câmera. Uma câmera, assim, top hoje está em torno disso daí que você falou, uns $10 mil. Aí você vai comprar a lente, é mais uns $5 mil uma lente. Então, é um investimento bem alto. Quase um carro. Mas é que nem eu te falei, é assim, é uma pirâmide, né? É 60% olhar, 30% a técnica e 10% o equipamento. Mas ajuda bastante. Ajuda. Uma outra pergunta. Teve algum fato interessante, alguma peculiaridade, alguma história engraçada? Está aqui na pauta porque deve ter tido, né? Que te marcou na sua carreira? Tem sim, tem várias. Até eu lembro de uma arquiteta amiga minha me contratou para mim fazer um trabalho para ela. E o trabalho era em São Paulo. E a gente foi subindo a serra, né? Fomos no mesmo carro.
E ela foi me conversando, tendo aquela conversa que eu acho super importante antes de começar a fotografar, e foi me falando dos pontos altos do projeto e coisa e tal. Aí citou uma cadeira assinada fulano, ciclano, o projeto está assim, está assado. Tem um artista plástico que fez um quadro lá, muito bonito, deu ênfase para o artista, né? E coisa e tal. E depois, né, como o percurso era longo, paramos de conversar sobre o projeto e fomos conversando sobre outros assuntos. Bom, chegando lá, eu comecei a fotografar, ela se recolheu junto com a proprietária do imóvel e eu fiquei bem à vontade. Eu gosto de ficar sempre bem à vontade para fotografar, né? E aí comecei a fotografar, fui fotografando aqueles pontos altos que ela me falou. A paleta de cores do apartamento estava muito bonita, só que tinha um negócio que estava me incomodando muito. Era um quadro vermelho, era uma flor. Então, o apartamento estava todo numa palheta e a flor estava... Não é que estava detonando, estava lindo, maravilhoso. Mas é que para fotografia, qualquer ponto de cor, tipo um ponto vermelho, quando você observa a fotografia, o seu olhar vai direto para aquele ponto. Entendeu? Então, isso me incomoda um pouco. E, às vezes, eu faço algumas interferências. Claro, tem uma cadeira para arrumar, um vaso para arrumar que está fora do lugar... E eu fiquei incomodada com aquele quadro, eu falei, eu acho que eu vou tirar aquele quadro. Só que, lógico, eu não posso fazer isso sem pedir a permissão para o profissional. E aí eu fui lá, chamei ela, interrompi a conversa que ela estava tendo com o proprietário, dá licença, você pode me ajudar aqui? Então, aquele quadro ali, você não acha que era legal tirar? Ela me olhou, né, com a cara super... Não, André, aquele quadro é exatamente aquele que a gente estava conversando, daquele profissional conceituado. Você vai tirar. Falei, perdão, desculpa, coisa estava com a minha cabeça. Ficou lá, ficou excelente as fotos, ela adorou, e essas fotos depois foram para o anuário do Clube Design. Que legal. Então ficou bem bacana, bem satisfatória a foto. Muito bom. Mas foi muito engraçado. Foi mesmo. E é uma vergonha danada. Minha amiga, perdão, me desculpe. Vamos lá, isso aí. Renato, última pergunta, estamos no finalzinho. Você está sempre antenada, né, as novidades do mercado e das tendências, né? Onde você busca inspiração e referências para o seu trabalho? Olha, primeiro a gente tenta estar atento ao que está acontecendo no mercado. Como, né? Feiras, eventos, visitando lojas, viagens principalmente, feiras tanto nacionais quanto internacionais, né, que a gente busca lá fora e vê que está acontecendo aqui dentro. Tudo hoje está tudo ao mesmo tempo acontecendo, né? Então a gente está sempre inovando, vendo. Isso traz uma inspiração muito grande, sem contar que a gente se alia à tendência do cliente, que ele também vai dar as referências para a gente poder seguir essa criação. Muito bom. Chegamos ao final do programa, com mais algumas perguntas a fazer, mas não deu tempo, então vamos deixar para uma próxima oportunidade. Quero agradecer a audiência dos nossos telespectadores, dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora.